Após a vitória por 4-2 sobre a equipe do Goiás, o técnico Mano Menezes encontrou falhas na atuação da equipe no estádio Beira-Rio. Ainda assim, celebrou a vitória e explicou a opção tática que o Inter tem a partir de agora com a ausência do volante Gabriel. Maurício poderá ser um desfalque para os próximos jogos do Internacional, já que preocupa por uma entorse no joelho. Johnny fala sobre a posição em que prefere atuar e em qual delas se vê mais apto para ser convocado para a Copa do Mundo. Depena dedica o gol para a filha e também para companheiro lesionado. Esse é o Diário do Inter KTO de domingo, 9 de outubro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui no A Dupla, nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desse domingo, fechado? Eu começo, é claro, falando do mais importante, a vitória do Internacional no estádio Beira-Rio para 31.554 torcedores na manhã deste domingo. O Inter venceu por 4-2 a equipe do Goiás, mas esse placar ele é um tanto quanto enganoso, porque o Inter não teve tantas facilidades para ganhar o jogo. Pelo contrário, por mais que o Inter tenha sido superior ao adversário, em vários momentos essa vitória ela esteve em risco. Eu fiz um resumo da partida, gravando ainda do gramado do estádio Beira-Rio. Clica aqui para assistir, para saber as atuações individuais destacadas, como que foi o jogo. É só clicar aqui para assistir, tá? Mas vamos pro pós-jogo já. O técnico Mano Menezes, na entrevista coletiva, é claro, elogiou o desempenho da equipe, elogiou a atuação e a vitória, principalmente pelos 3 pontos importantes, mas disse que encontrou falhas na atuação do time. Olha, o Inter saiu ganhando de 1-0, cedeu o empate 1-1. Fez o 2-1, cedeu o empate 2-2. Fez o 3-2 e quase cedeu o empate em 3-3. E o que o Mano entendeu é que, em alguns momentos, o Inter cometeu mais falhas do que estava cometendo nos jogos anteriores. Muito por falta de concentração. E o Mano disse que a falta de concentração ela pode vir de vários fatores. É claro que existe uma culpa dos jogadores e uma responsabilidade da comissão técnica nesse processo, mas boa parte dessa falta de concentração se deve também à rotina um pouco diferente de um jogo às 11 horas da manhã. Por exemplo, o Mano Menezes revelou que ele optou por dar a última preleção no vestiário e não no hotel, para que se concentre em um período menor de tempo o ambiente da partida, porque o jogo às 11 horas da manhã é diferente. Tu come macarrão de manhã, tu acorda às 8 horas da manhã, tu joga daqui a 3 horas, não é um ambiente comum para os jogadores. Então muda a rotina. Mudando a rotina, gera também um pouco de desconcentração no entendimento do Mano Menezes, que não colocou a culpa nisso, mas explicou que esse é um fator que também impacta, também influencia na falta de concentração em algumas jogadas, em alguns momentos do jogo. O Mano explicou também a ausência e a retirada do Pedro Henrique ainda no segundo tempo. E ele foi questionado por que Pedro Henrique não consegue terminar uma partida que começa, não consegue jogar 90 minutos. E a explicação do Mano ela até faz sentido. Ela diz, olha, ele não consegue porque ele é um jogador que dá 30 sprints por jogo. Não tem como tu suportar 90 minutos com essa carga, tu dando sprint todo o jogo. O Pedro Henrique é um jogador muito agudo. Então, como ele dá tudo, ele dá todos esses sprints, o Mano até prefere ter um jogador a 100 por hora e quando ele cansar, troca. E hoje ele pôde colocar o Wanderson, inclusive, que retornou à lista de relacionados e entrou muito bem, por sinal, fazendo um carnaval no lado esquerdo de ataque do Internacional. E o Mano revelou que também fez essa alteração pensando já na próxima partida contra o Botafogo no outro domingo. O Inter terá o Wanderson como titular, porque o Pedro Henrique está suspenso, levou o 3º cartão amarelo. Então ele já colocou o Wanderson para dar um pouco de minutagem, para dar um pouco de rodagem para o Wanderson, para ele poder jogar. Então foi por esse processo também a saída do Pedro Henrique, mas que fez um bom jogo, correu como o Mano havia determinado. Na zona mista, o Maurício também foi outro a falar, autor do primeiro gol do Internacional na partida. E o Maurício, ele explicou o porquê o Mano colocou 2 meias na partida de hoje. Colocou ele jogando junto com o Alan Patrick. E o Maurício explicou um pouco do que o Mano passou para eles de estratégia em relação a isso. Segundo o Maurício, o objetivo do Mano foi
preencher um pouco o setor de criação, já que o Goiás não tinha um meia central. O Goiás joga com 3 volantes, praticamente. Então o Inter pensou em ocupar mais aquele setor para dar ocupação para esses volantes, para que eles não se soltassem. E para que o Goiás seguisse com 3 volantes e o Inter tivesse uma ocupação maior no campo de ataque e logo também uma maior criatividade no campo ofensivo. Deu certo em determinado momento, mas o Mano até falou na entrevista coletiva, deu certo porque fizemos os gols, mas em alguns momentos deixamos espaços porque é isso que acontece quando colocamos um jogador a mais de criação em relação à marcação. Mas o Mano entendeu que no geral a equipe foi bem apesar desses vacilos e essas falhas. Eu sigo falando da entrevista do Maurício porque ele é uma preocupação para o próximo jogo contra o Botafogo. Isto porque o Maurício, no segundo tempo, levou uma chegada forte do Luan Dias, jogador do Goiás. E nessa chegada ele sentiu o joelho direito, tá? Ele teve uma entorse e uma pancada no joelho direito, tanto que ele sai da partida. E é um dos primeiros jogadores do Internacional a sair. Ele sai do jogo e na zona mista mesmo, a gente viu o Maurício, ele estava mancando, tá? E ele disse que vai fazer um exame de imagem, que não quer sofrer por antecipação, mas gerou uma preocupação. E é um jogador que tem uma possibilidade de ficar de fora da partida do próximo domingo. A gente espera que não seja nada pior, mas preocupou um pouco a saída do Maurício e a maneira como ele sentiu bastante o joelho direito naquela chegada do Luan Dias, tá? Outro que falou na zona mista foi o Johnny. E o Johnny eu achei uma entrevista bem interessante porque ele abordou aspectos táticos do jogo e principalmente sobre a sua atuação. O Johnny que nos últimos jogos vinha atuando como um segundo volante, às vezes quase como um meia-direita, e contra o Goiás ele foi um primeiro volante alinhado com o Depena. O Johnny deixou claro nessa entrevista, tá? Primeiro ele ficou muito feliz pela vitória, por ter ajudado o time, por ter tido mais o jogo como titular. Mas ele deixou claro que aquela não é a posição dele. O Johnny é segundo volante pra frente, tá? E ele disse, olha, nessa posição eu tenho que ficar um pouco mais no campo de defesa, mas eu tenho que entender que se não sou eu que vou chegar na área, outros jogadores vão chegar na área. Eu tenho que dar essa sustentação. Ele disse que quer ter sequência, óbvio que vai ajudar, mas ele sabe que aquela não é a posição ideal dele. Ele foi perguntado também em qual posição ele ficaria mais perto de disputar a Copa do Mundo. E ele disse que nas 3, que esse é um dos trunfos dele, inclusive, para ir para a seleção norte-americana. Porque ele joga nas 3, ele joga como primeiro volante, joga como segundo volante e joga aberto pelo lado direito. E é esse o entendimento do Johnny sobre em que posições ele pode atuar no setor do meio-campo do Internacional. O Depena, autor do 4º gol do Inter, também falou na zona mista, dedicou o gol para a filha dele, né, a Paz, que nasceu nessa semana. Inclusive, no gol ele faz aquela comemoração estilo Bebeto com o Edenilson, com o Pedro Henrique, com o Kaique Rocha também, outros jogadores que foram lá celebrar esse gol com o Depena. E ele dedicou esse gol também para o Gabriel. E ele citou a importância do volante do grupo do Internacional. Gabriel, que passou por uma cirurgia, lesão de ligamento do joelho direito, vai ficar 8 meses pelo menos afastado, e é um jogador que tem um carinho muito grande do grupo do Internacional. E o Depena falou sobre isso e dedicou a vitória, o gol, além para a Paz, também para o Gabriel, o volante do Internacional. Para fechar, gente, vamos falar de KTO, tá? Eu apostei na vitória do Internacional, tava pagando pouco, 1,5 por ali, deu certo, tá? Deu boa. Mas eu quero convidar vocês a apostarem nos jogos da segunda-feira, por exemplo, Santos e Juventude. Vitória do Santos 1,5, empate 4,2, vitória do Juventude tá pagando 6. Tá alta a odd do Santos pro Juventude que não ganha de ninguém. Então joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!